Glória a Deus. Amém. Tô ligando o Facebook, o Instagram, YouTube. Amém. Conectou. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Amém. A paz do Senhor Jesus. Boa noite para a Duda, para a Edelma, para o Paulo, Eliane, Dona Maria de Lourdes, Maria Oliveira, a Cida, a Deise, a Jéssica, a Celina, a Edna, a Sueli. A paz do Senhor Jesus a todos. Uma boa noite a todos. Glória a Deus, né? Hoje, amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus para quem está no Instagram, no Facebook, no YouTube. Amém. A paz do Senhor Jesus. Hoje a gente vai começar um livro novo, né? Glória a Deus. A gente vai começar o livro de Juízes. E a gente vai ver aí um livro, né, que a gente vai ver muita história, né? A verdade é que o livro de Juízes não acaba em Juízes, né? O livro de Juízes acaba em Samuel, porque Samuel é o último juiz, né? Depois de Samuel, então, vem a monarquia, começam os reis, né? Começa pelo rei Saul ali. Mas o último juiz que terá será Samuel. Então, na verdade, o livro de Juízes, né, os juízes, né, não terminam ali no livro de Juízes, mas termina no livro de Samuel. Samuel é o último juiz que terá em Israel. Eu vou agora orar, tá? E a gente vai começar, então, a entender esse livro de Juízes. Eu vou fazer uma introdução para a gente compreender, né, que momento histórico está acontecendo aqui. Na verdade, o capítulo 1, o escritor desse livro, a gente vai falar também sobre isso, sobre quem escreveu esse livro, a gente vai conversar um pouquinho sobre o ano desse livro, o ano do acontecimento desse livro, que ano mais ou menos foi, né, antes de Cristo, e que quem foi que escreveu, né, a gente vai falar sobre tudo isso, né, e compreender qual que é a abordagem do livro, né. Sempre quando a gente inicia um livro, eu falo sobre esses aspectos, né? E agora também, tá bom? A gente vai fazer isso, amém. A paz, Pati, boa noite, seja bem-vinda, Deus abençoe, amém. Então, gente, eu vou orar agora, tá bom? Amém, eu vou orar e a gente já começa, então, o livro de Juízes, amém, glória a Deus, amém. Meu Deus, obrigada, Senhor. Pai, obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma oportunidade, obrigada por estarmos aqui reunidos diante da Tua presença, meu Deus, ouvindo a Tua santa palavra, Deus. Meu Deus, como a Tua palavra é doce, como a Tua palavra é maravilhosa, Pai. Nós temos prazer na Tua presença, nós temos prazer na Tua palavra, Pai. Amém. Meu Deus, se revela para nós como o Senhor já vem fazendo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Estamos aqui para conhecer mais de Ti. Estamos aqui para termos mais intimidade contigo, Pai. Em o nome de Jesus, Pai, venha e transborde sobre nós em o nome de Jesus, porque assim a Tua palavra diz. Que todo aquele que pedir, meu Deus, a Ti, o Teu Santo Espírito, o Senhor dará. E nós pedimos, meu Deus, que o Seu Santo Espírito venha sobre nós e nos encha de sabedoria. Derrama sobre nós entendimento sobre a Tua palavra, Pai. Pois nós não queremos ser confundidos, nós não queremos ser atrapalhados, Pai, mas nós queremos conhecer a Tua verdade, a verdade que nos liberta. Que não venhamos a ser enganados, Pai, por falsa religiosidade, que não venhamos a ser enganados, Pai, por falsas doutrinas em nome de Jesus, mas que venhamos a compreender a Tua verdade de uma forma simples, de uma forma clara. Meu Deus, que a Tua palavra venha a arder dentro de nós, venha a ecoar dentro de nós, e como a Tua palavra promete, como a Tua palavra diz, que ela entre dentro de nós, meu Deus, nos rasgando, Pai, e tire de nós tudo aquilo que não vem de Ti. Meu Deus, que sejamos, Pai, totalmente vazios de nós mesmos e nos enchamos da Tua presença em nome de Jesus. Meu Deus, que aqui não seja o meu falar, mas que Seu Espírito Santo me use, Pai. Que o Senhor me conduza, Pai, nessa aula em nome de Jesus. E cada um dos que estão ouvindo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que sejamos guiados pelo Seu Santo Espírito. Coloca na minha boca, Pai, a Tua verdade. Meu Deus, tempera, meu Deus, cada palavra que sair da minha boca, para que elas tenham um bom gosto a todos aqueles que a ouvirem. Meu Deus, que todo o teu convencimento, meu Deus, saia através dessas palavras em nome de Jesus, para que todo aquele que as receba, receba com alegria, com convencimento, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos proteja, nos livre de todo mal, Pai. Que os seus anjos acampem ao nosso redor, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, eu determino, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque a Tua palavra diz, e é nisso que nós cremos, que maior é aquele que conosco está. A Tua palavra diz, e nós cremos, que conosco está um Deus que é todo poderoso.
A tua palavra diz, e nós cremos, que a luta não é contra a carne, mas a luta é contra o espírito, Pai. A luta é espiritual, a luta é contra potestades, Pai. E assim nós cremos, Pai. E por isso eu determino em nome de Jesus que todo aquele, Pai, que entrar nesse projeto visando, meu Deus, atrapalhar a aula, atrapalhar a tua palavra, visando, meu Deus, tentar impedir, Pai, o seu agir, que essa pessoa venha a ser tocada pelo seu Santo Espírito, porque é nisso que eu creio. Eu creio nesse poder maravilhoso do teu Santo Espírito. E que essa pessoa, meu Deus, seja convencida e se converta a ti no nome de Jesus. Que ela venha a ouvir sobre a tua palavra e a tua palavra opere sobre ela, Pai. Pois é a tua palavra que convence, não sou eu, Pai. Meu Deus, que o Senhor haja, Pai, porque aqui eu não estou falando de mim, mas de Ti, Pai. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nós cremos, Pai, que o Senhor está à frente desse projeto, Pai. E por isso, Pai, eu determino, em nome de Jesus Cristo, que a sua palavra fluirá sem obstáculos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, gente, agora a gente vai falar sobre o livro de Juízes, né? Então, o que acontece no livro de Juízes? Dona Maria, eu vou colocar o seu microfone no mudo, tá? Que tá dando interferência para mim. E depois a senhora libera. Ih, a senhora... Aí, foi. Obrigada. Amém. O que acontece? O livro de Juízes. Antes da gente começar a falar sobre o livro, eu vou falar sobre a autoria, né? Quem escreveu o livro de Juízes? É um grande enigma. Algumas pessoas dizem que foi Samuel, né? Pela escrita do livro, pelo contexto, né, que a gente vai ler no livro, tudo, pode ser que tenha sido Samuel. A paz, Paulina, amém. Pode ser que tenha sido Samuel que tenha escrito realmente o livro. Mas a verdade é que a gente não tem essa certeza, tá? Mas não tem importância também descobrir quem foi que escreveu, né? O importante é saber que ali há o direcionamento de Deus, né? Há o direcionamento ali do Espírito Santo, tá? Outra coisa, a gente lembra que a gente estudou o livro de Josué? O livro de Josué estava por volta de 1400 anos ali, né? A história, né? Não o livro, mas a história em si estava por volta ali de 1400 anos antes de Cristo, né? E agora o livro de Juízes não vai estar muito distante, porque a gente lembra que, na verdade, Josué ficou 5 anos à frente, né? Conduzindo ali o povo de Israel. Foram só 5 anos, né? Então não vai estar muito tempo à frente. Então, ainda por volta ali de 1300, né? 1380, né? Por aí, né? Tá esse livro aqui de Juízes, tá? Então agora a gente vai começar a falar sobre o livro de Juízes. O que acontece? A gente lembra no livro de Josué, né? Finaliza com a morte de Josué. Josué conseguiu conquistar ali o território central de Canaã, faltava todo o norte de Canaã e todo o sul de Canaã, mas a parte central ali de Canaã, Josué conseguiu conquistar. E Deus havia falado, a gente vai ver agora no livro de Juízes, Deus havia falado para Josué que ele não ia conquistar mais nada, né? Porque ele já estava numa idade avançada, já estava perto da morte e nada mais ele conquistaria. Mas a verdade é que isso era um propósito de Deus. A gente vai ver agora no livro de Juízes sobre isso. Isso era um propósito de Deus na vida do povo de Israel. Por quê? Porque Deus queria testar aquelas tribos. Deus queria testar se essas tribos entrariam na terra prometida, obedecendo o que ele disse. Então, se Josué continuasse vivo, eles obedeceriam. Porque Josué, né? Imagina, Josué era ali um discípulo, a paz, Raquel. Josué era ali discípulo de Moisés. Josué era um homem temente a Deus, né? Um homem firme em sua decisão. Então, ele cumpriu o que Deus dizia, né? Então, ele facilmente ia cumprir, ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus ali ao entrar em cada terra. E por isso que Josué foi embora do cenário. Deus tirou de propósito Josué para provar o povo de Israel. Então, para que todos, né, todas as tribos viessem ali a possuir a sua herança. E nesse momento fossem testadas. Deus queria testar se esse povo realmente cumpriria a sua voz, cumpriria realmente a sua ordem de matar todo mundo e não fazer aliança com esse povo. E esse povo vai ser reprovado, a gente vai ver. Porque, infelizmente, eles vão entrar nas terras, né, nas suas heranças, e eles vão fazer aliança com os povos que estão lá dentro. E eles vão deixar muita gente lá dentro. Muita gente. Vão deixar vários cananeus, filisteus, vão deixar amorreus, vão deixar muita gente lá dentro, né? Então, esse vai ser um grande problema.
E o capítulo 1º do livro de Juízes, o escritor, o autor aqui desse livro, ele não está preocupado em mostrar detalhes para a gente. Ele não quer mostrar detalhes de como foi que eles entraram e conquistaram as terras. Não é esse o sentido do livro de Juízes. O primeiro capítulo do livro de Juízes, o primeiro e o segundo, é uma introdução para que a gente possa compreender como é que Israel vai entrar na decadência que eles vão entrar. Parece muito distante, né? Quando a gente estuda o Pentateuco e mais o livro de Josué, quando você entra no livro de Juízes, você não consegue compreender, nossa, mas que decadência é essa que houve em Israel para chegar a esse ponto que eles vão chegar? Eles vão se tornar... Chega um determinado momento da história, no livro de Juízes, quando a gente lê, que a gente não sabe se a gente está falando dos inimigos de Israel ou se é de Israel. Então, eles se deturpam tanto, eles se corrompem tanto, que eles parecem mais com os inimigos deles, né? Então, chega um determinado momento da história que a gente não sabe se a gente está falando de Israel ou não, porque eles se corromperam. E é esse o intuito do autor, do escritor desse livro, no capítulo 1º e no 2º. É falar pra gente, né, que o porquê que isso aconteceu, né? Na verdade, o capítulo 1º e o 2º está montando um cenário pra gente, onde a gente já presume o que vai acontecer. Então, o capítulo 1º e 2º mostra sobre um cenário histórico ali do povo de Israel, que tá mostrando que aquilo não vai dar certo, que aquilo vai ser mal. E é por isso que eles entram em decadência. Então, é esse o intuito do autor do capítulo 1º e 2º. Então, o intuito dele não é explicar como foi conquistada a terra. O intuito dele não é entrar com detalhes, sabe? A gente vai observar isso, que não tem detalhes minuciosos, ele não fala com detalhes cada coisa. Porque o intuito não é esse. O intuito do autor é só mostrar pra gente como é que o povo de Israel, depois de algo tão extraordinário, né? De uma conquista tão extraordinária, como que eles conseguiram decair dessa forma? Como que eles conseguiram, né, se afastar de Deus de uma forma tão extraordinária e se tornarem servos dos outros povos, né? Então agora, no livro de Juízes, o autor nos explica isso. Gente, vocês vão ficar ouvindo o cachorro da minha vizinha, do meu vizinho. Meu Deus, esse cachorro é demais. E ele tá ouvindo minha voz, ele fica aqui embaixo da minha janela, ele ouve minha voz e começa a latir. Mas amém. Agora ele parou, glória a Deus. Voltou. Mas amém, né? Então agora Juízes capítulo 1 diz assim, versículo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram a Deus e disseram, meu Deus, quem dentre nós vai primeiro tomar a sua terra? Vai primeiro lá possuir a sua sorte, a sua herança, né? Aqui eles perguntam assim, quem dentre nós primeiro vai subir aos cananeus para brigar com eles, para tomar posse da sua herança, né? A gente vai ver que havia muitos cananeus ali. Havia cananeu no sul, no centro, no norte, em todos os lugares. E aqui eles consultam a Deus. Como? Por meio do Urim e do Tumim, né? Claro, né? O único que falou com Deus até agora, né? Que a gente estudou, né? Foi Moisés que falava com Deus face a face, né? Então, até então, né, a gente lembra que Deus falou que para falar com ele a partir de então, depois de Moisés, seria por meio do Urim e do Tumim. E é isso. Eles devem ter falado ali com o sumo sacerdote, né, que tinha o Urim e o Tumim ali no peito, que a gente já estudou, que agora é Finéias, que a gente lembra que Eleazar morreu. Então, quem assumiu o cargo de sumo sacerdote aqui agora foi Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão. Então, ele, né, deve ter sido consultado ali, as tribos chegaram para Finéias e falaram, a gente quer saber de Deus qual das tribos deve ser a primeira a ir lá guerrear contra os cananeus para tomar posse da terra. E então Deus responde, por meio do Urim e do Tumim ali, né, Deus respondeu para eles qual seria a primeira tribo a possuir a sua terra que foi dada por sorte lá com Josué, né? Então no versículo 2 diz que Deus respondeu Judá. Judá deve ser a primeira a ir lá e tomar posse da sua herança, né? Porque eu já dei a terra para eles. Então, o sul da terra de Canaã eu já dei para Judá. Então, Judá deve ir lá e conquistar a terra que eu dei para ele, né, em herança. É essa terra que Deus está falando. Judá não vai conquistar a terra de outra pessoa, ele tem que conquistar a terra dele, né, porque a herança já foi dada, né. Então, agora ele vai ter que ir lá buscar a herança dele, né. O sorteio já foi feito, ele já sabe qual é o território dele, então ele vai lá tomar posse do território dele. E Deus fala isso, Judá é que vai primeiro. A paz o assolua, amém, amém, glória a Deus, amém.
Então ele vai lá tomar posse do território dele. Então no versículo 3, a gente já começa a ver indícios aqui de um certo receio. A gente já começa, entre linhas, a gente começa a observar e entender o agir deles. Porque o que acontece? Eles consultaram a Deus para ver qual tribo iria primeiro. E Deus falou, é Judá. E parece que Judá ficou com medo. Né? É ruim ser o primeiro, né? E Judá pensou, nossa, eu vou ser o primeiro aí. E o que Judá faz? Chama Simeão. Deus mandou o quê? Judá aí, né? Então Judá vai e faz o quê? Chama Simeão. Ah, não tem problema, Simeão tá no meio de Judá, né? A gente estudou já, né? Viu no mapinha que eu enviei, que a terra de Simeão ficava no meio de Judá, né? Então Judá disfarçadamente chama quem? Simeão. Ah, Simeão tá dentro do meu território, então vai comigo conquistar meu território, né? Porque o meio do meu território é dele, né? Então ele vai lá e chama Simeão. Mas aqui a gente já observa, né? Uma atitude estranha. Porque eles não creram que sozinhos eles conseguiriam. E isso explica muito porque eles deixaram tanto povo lá dentro. A gente vai ver que eles deixaram muito povo lá dentro. Por isso que vai ter tanto cananeu aparecendo depois. Porque a gente pensa, mas meu Deus, eles não mataram todos os cananeus? Como tem cananeu, filisteu, amorreu aparecendo aí, né? O povo de Amaleque, né? Mas se estava tudo dentro do território de Deus, porque eles deixaram. Né? Então isso já começa a explicar pra gente essa atitude deles, né? Então Judá viu, Deus respondeu que Judá seria a primeira tribo a conquistar a sua herança, a sua sorte que tinha sido dada ali por meio de Josué e de Eleazar. Então Judá não quis ir sozinho, guerrear contra os filisteus e contra ali o sul de Canaã. Então Judá foi e fez o quê? Chamou Simeão. Olha lá, Simeão, vamos comigo porque... Deixa eu só aumentar aqui. A luz tá meio claro aqui. Pronto. Vamos comigo, Simeão, porque a sua herança também tá perto da minha. Então faz o seguinte, você me ajuda a conquistar a minha herança, Simeão, e eu te ajudo a conquistar a sua, Simeão. Olha o nível de confiança. Aqui a gente já começa a observar realmente que o nível de confiança estava fraco. Né? Josué fez questão de falar antes de morrer, gente, não tenho medo desses povos, não importa se eles têm cavalo, não importa se eles têm carro de ferro, vocês vão matá-los, não importa se eles têm um exército maior do que o de vocês, não esqueçam, Deus é com vocês, né? E isso foi falado muitas vezes por Moisés, por Josué, mas o povo esqueceu. Então agora chegou o momento de Judá conquistar o seu território. E Judá chama Simeão, mas não era para Simeão conquistar o território dele e Judá conquistasse o dele. Cada um conquista o seu, né? Porque Simeão fica no meio, né? De Judá, né? Judá é aqui todo o sul e Simeão fica no meio de Judá. Não é nesse sentido que Judá chama Simeão. Judá chama Simeão no sentido de ajudar ele a conquistar o território dele. E Judá ainda fala, você me ajuda a conquistar o meu território? A minha herança, e então eu te ajudo a conquistar a sua herança, né? Então a gente já começa a observar aqui e entender como que estava fragilizada a cabeça desse povo, né? Amém, Pedro Domingues, amém, amém. Eu tô vendo que você tá falando em espanhol, acho que é espanhol, né? Não sei, você deve estar falando do México, alguma coisa assim, deve ser algum lugar assim, né? Paraguai, algo assim, amém. Deus te abençoe. Então o que acontece no versículo 3? A gente já começa a observar aqui uma falta de confiança. Então esse povo já estava com uma falta de confiança. E isso vai nos explicar porque eles vão deixar tanta gente lá, né? Então, qual é o intuito do capítulo 1 e 2? É isso que eu disse. A paz do Senhor Jesus, Mônica. É isso mesmo. O intuito do capítulo 1 e 2 é explicar pra gente como é que eles vão entrar na decadência que eles vão entrar. Gente, o povo de Israel... eles não vão precisar ser destruídos pelos outros. Eles vão se autodestruir. Eles vão se destruir sozinhos. Vai chegar um momento da história que a gente vai ver que uma das tribos vai ser quase extinta por eles mesmos. Israel vai quase matar uma tribo inteira. Então, eles mesmos vão começar a se autodestruir. E é esse o intuito do primeiro capítulo e do segundo, de explicar pra gente como que eles chegaram a esse ponto, né? E aqui começa a explicar. Josué morreu. E os anciãos que estavam com Josué, né, que seguiam ali Josué, também morreram. Então, parece que a confiança deles abalou, né? Parece que houve um abalo ali na confiança de Israel. E a gente já começa a ver isso quando Judá vai conquistar a terra deles. Eles não querem conquistar sozinhos.
Eles chamam outra tribo para ajudar eles. Então a gente já vê uma falta de confiança neles mesmos, né? E em Deus, é claro, né? Porque eles não tinham que temer. Josué havia falado, gente, entendam, um só homem pode ir e vai matar 1000. Porque Deus é com vocês, não tenham medo, um só homem mata 1000, né? Mas não, então aqui a gente já começa a ver esse declínio, né? Então Judá chama Simeão para ajudar a conquistar o território dele, e então, conquistando o território de Judá, Judá também ajudaria Simeão a conquistar o território dele. Então eles uniriam forças. Então diz isso no versículo 3, diz assim: disse, pois, Judá para Simeão, o seu irmão: sobe comigo para a herança que Deus me deu. Então vai comigo me ajudar a guerrear com o povo que está nas terras que Deus me deu. E aí a gente vai brigar com aquele povo que está nas minhas terras. E se você fizer isso, eu também vou lá nas suas terras que Deus te deu e vou brigar com o povo que está lá na terra que Deus te deu, né? E eles concordaram. Então foram os dois juntos, né? Então, no versículo 4 diz que subiu, né? Subiu Judá, né? Aqui diz subiu só Judá. Mas a verdade é que não foi só Judá que subiu. Foi Judá e Simeão. Mas coloca o nome só de Judá porque a ordem foi para quem subir? Para Judá. Deus havia falado que tinha entregue o sul para quem? Para Judá. Deus não havia falado que tinha entregue para Simeão. Deus falou, sobe você, Judá. Deixa eu pôr para carregar um celular que tá descarregando. Deus falou assim, sobe você, Judá, porque eu já entreguei os inimigos para você, Judá. Então, para quem que Deus tinha entregue os inimigos? Para Judá. Deixa eu mudar o celular que esse daqui não tá carregando. Deus havia entregue para quem os inimigos? Para Judá. Então, era para Judá subir. Peraí, só um instante, gente. Ai, esqueci de pôr aqui para carregar. Gente, só um instante, senão eu vou perder aqui a aula que eu tô gravando. Foi, deu certo, graças a Deus. Então, o que acontece, né? A ordem foi para quem subir? Para Judá. Então, Deus havia entregue para quem os cananeus primeiro? A primeira batalha era para quem? Vencer Judá. Então, por isso que no versículo 4, na Bíblia só fala sobre Judá, porque era para Judá ter ido. Deus deu para Judá. Deus não falou que deu para Simeão, Deus falou que deu para Judá. Então, no versículo 4 deixa isso bem claro. Então, no versículo 4 fala que subiu Judá, mas a gente lembra, não subiu Judá sozinho, subiu Judá e Simeão, né? Mas aqui deixa claro que Judá é que estava com a vitória nas mãos. Deus havia dado para Judá. Então, subiu Judá e Deus entregou nas mãos de Judá os cananeus, os ferezeus, né? E feriram eles em Bezeque 10.000 homens, né? Então aqui foi Judá e Simeão, né? E foram lá e feriram os cananeus e os ferezeus, né? E eles conseguiram matar nesse instante, nessa só batalha, nessa única batalha, 10.000, né? Em Bezeque. E nisso, aqui fala só de Judá, mas Simeão estava junto, né? A gente lembra. Então, no versículo 5, diz que lá em Bezeque, nesse lugar onde eles finalizaram essa batalha, essa guerra, eles encontraram o rei desse lugar, o rei de Bezeque, que é Adoni-Bezeque. Então, o lugar levava o nome do seu rei, né? Ou provavelmente Bezeque era um título, tipo faraó, né? Tipo que a gente já viu também de Melquisedeque, né? O Zedeque, né? A gente já falou sobre isso também, né? Então, aqui provavelmente também era um título, esse Bezeque, né? Então, lá estava o rei, Adoni-Bezeque, né? Então, eles foram e lutaram contra o rei, né? E feriram os cananeus e os ferezeus ali todos daquela cidade de Bezeque. Então, eles capturaram o rei. Primeiro diz no versículo 6 que o rei Adoni-Bezeque fugiu, né? Ele começou a fugir, viu que começaram a perder ali, né? O povo da terra dele começou a perder Bezeque. E ele fugiu, vendo que estava perdendo a batalha. A paz... Beta, amém. Então ele fugiu. Nisso que ele começou a correr fugindo, o povo de Israel não, o povo de Judá e de Simeão, né, foram atrás desse rei Adoni-Bezeque e conseguiram pegar esse rei, né? Então diz que quando eles pegaram esse rei, eles cortaram os polegares das mãos e o dos pés desse rei. E prenderam esse rei e só cortaram, mas ele estava vivo. Deixaram ele vivo, mas cortaram, né, os polegares das mãos e os dos pés, né?
Em algumas traduções está escrito como os dedos, né? Gente, eu não olhei no meu hebraico para conferir se é dedos ou se é polegares. Mas eu acredito que sejam dedos, todos os dedos eu acredito. Mas eu não olhei, eu tenho que conferir. Eu sempre gosto de conferir no hebraico qual é o termo certo, né? Mas na minha tradução está escrito polegares. Mas depois eu dou uma olhadinha. Mas eu acredito que sejam os dedos, né? As pontas dos dedos. Então diz que cortaram os polegares das mãos e dos pés desse rei e deixaram ele vivo, mas com os dedos cortados. Então, no versículo 7, esse rei, Adoni-Bezeque, diz o quê? Ah, tá certo vocês terem cortado os meus dedos. Por quê? Porque a verdade é que eu lutei contra 70 reis. Eu venci esses 70 reis e quando eu vencia, cada rei que eu vencia, eu cortava os dedos deles. E eu deixava eles debaixo da minha mesa para pegar as migalhas, tentar pegar as migalhas sem conseguir porque não tinham dedos, né? Eu fazia isso com os reis que eu pegava. Então é justo que vocês façam isso comigo, né? Então ele diz aqui, esse rei, diz assim, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Quando ele diz, assim como eu fiz a esses reis, Deus fez comigo, ele não está falando sobre o Deus de Israel. Esse termo aqui está escrito Deus, não está escrito o nome do Deus de Israel. Ele está querendo se referir no sentido, né? Ele era um pagão, né? Ele adorava outros deuses. Então ele está querendo se referir no sentido de que um Deus veio e vingou, né, esses outros reis que ele fazia isso, mas ele não está reconhecendo o Deus de Israel, não é nesse sentido, tá? Mas é no sentido de reconhecer realmente que Israel tem um Deus, assim como ele acha que ele tem um Deus também, então é nesse sentido, né? Então ele diz, não, assim como eu fiz com esses 70 reis, que eu cortava os dedos deles, deixava eles embaixo da minha mesa, para que a comida deles era os farelos que caíam da minha mesa e eles tentavam pegar sem dedos, tinham dificuldade para comer aqueles farelos. E eu fazia eles fazerem isso, assim Deus está me pagando agora, né? Assim Deus tá me dando o que eu fiz com eles. E então, depois disso, né, diz que levaram ele para Jerusalém e ele morreu ali. Mais uma vez, dizendo que aqui o importante desse capítulo não é detalhes. A gente vê que não tem detalhes, né? Eles não entram em detalhes porque não é esse o importante. O importante é a gente entender como é que Israel caiu, né, na decadência que ele vai cair, né? Então aqui diz que foi levado para Jerusalém, então esse rei foi levado para Jerusalém e ali ele morreu. Não explica como ele morreu. Provavelmente mataram ele, né? O povo de Israel deve ter matado ele ali, né? Então levaram ele para Jerusalém e mataram ele lá. Então, no versículo 8 continua: os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Aqui tem uma questão, né? No versículo 8 diz que Judá guerreou contra Jerusalém e conquistou Jerusalém, matando o povo de Jerusalém e colocando fogo na cidade de Jerusalém. Só que a gente lembra que Jerusalém não é de Judá. Jerusalém é de Benjamim. Né? Jerusalém não é território de Judá. E no versículo 21 desse mesmo capítulo, a gente vai ver que vai falar que Benjamim conquistou Jerusalém. Então vai falar 2 vezes sobre Jerusalém nesse capítulo. Então no versículo 21 diz mais uma vez, Benjamim foi até Jerusalém e conquistou Jerusalém, né? Mas a gente vai ver que algo aconteceu ali quando Benjamim foi para Jerusalém. Aqui, provavelmente, o que aconteceu no versículo 8? Para Judá a descer para o sul, para conquistar ali o território dele, ele tinha que passar por Jerusalém. Era um caminho, né? Era o caminho que ele tinha que fazer. Então, o que deve ter acontecido provavelmente? Judá deve ter descido com Simeão, passado por Jerusalém, devem ter arrumado briga com eles em Jerusalém, né? O povo de Jerusalém provavelmente não queria deixar eles passarem, temendo que o território deles fosse ser tomado, então entrou em guerra ali com eles. E provavelmente Judá venceu essa batalha, mas ficaram ainda vivos os jebuseus, porque a gente vai ver que Benjamim é que depois vai entrar em contato com os jebuseus, então ainda tinha jebuseu vivo. Então, provavelmente, o que aconteceu? Judá desceu, ele tinha que passar pelo caminho de Jerusalém para ir para o seu território, e então Jerusalém criou uma resistência achando que ele ia também pegar o território dele. Então, nisso que criou resistência, eles guerrearam, e alguns de Jerusalém fugiram, alguns jebuseus, né? Antigamente era jebus ali, então os jebuseus fugiram, alguns, né? E os que estavam guerreando ali foram mortos, né? E eles tacaram fogo na cidade ali, né? Tacaram fogo ali na cidade e acabaram descendo para conquistar o território deles ao sul. Mas
deixa muito claro no versículo 21, né, que depois, quando Benjamim vai tomar a posse ali de Jerusalém, já tem Jebuseu morando lá em Jerusalém de novo. Ou seja, tinha Jebuseu vivo, né? Então, quando houve esse incidente de Judá aqui, os jebuseus devem ter fugido, né? E depois eles voltaram lá com a cidade queimada e devem ter arrumado lá a cidade ou ficado naquela cidade queimada mesmo e Benjamim terminou de tomar posse, né? A gente vai ver, tá? Então, no versículo 9 continua. Então diz que depois disso, os filhos de Judá desceram e foram guerrear lá contra os cananeus, né, que habitavam nas montanhas, né? A paz, Cláudia, amém. Que habitavam nas montanhas, no Negueb e nas planícies, né? Então, depois disso, depois de ter guerreado lá com Jerusalém, eles começaram a descer, né? Eles foram descendo, foram lá para Negueb, fica lá embaixo, né? Lá para baixo do território de Judá. Então, eles foram lá guerrear com aquele povo lá de baixo. Foram guerrear lá com o povo de Negueb nas planícies. Então, no versículo 10, continua. Depois disso, Judá foi para onde? Judá foi para Hebrom. Então, Judá foi lá para Hebrom para guerrear com o povo que já estava em Hebrom, né? Então, chegando lá, ele começou a lutar com os cananeus que estavam lá em Hebrom, né? Então, diz que lá, né, eles começaram a lutar com aquele povo. Nessa época não se chamava Hebrom, se chamava Kiriat Arba ainda, né? Que a gente já falou sobre isso. Que Arba era o pai de Anak, né? Que é o pai dos Anakins, que são os gigantes Anakins, né? Uma das tribos de gigantes. Então, esse Arba era pai desse Anak, né? Então, lá em Hebrom, derrotaram 3 gigantes, que são Sesai, Aimã e Talmai. Foram 3 gigantes derrotados, né? Aqui fala, no versículo 20, a gente vai ver que quem derrotou esses 3 gigantes foi Caleb. Foi Caleb que matou esses 3 gigantes aqui, cumprindo, né, o que ele havia dito, né? Que ele havia dito para Josué, né? Assim como eu tinha vigor há 45 anos atrás, eu continuo tendo agora para matar aqueles gigantes e tomar posse da minha herança, né? E assim ele fez. Ele matou. Foi ele que matou os 3 gigantes, diz no versículo 20 desse mesmo capítulo, a gente vai ver. Então, no versículo 11, diz que depois disso, né? Dali, depois de conquistar o território de Hebrom, matar os 3 gigantes ali, daquele território, eles partiram para Debir, né? Debir antes se chamava Kiriat Sefer, né? Então Caleb, né, que havia conquistado já Hebrom, havia matado os 3 gigantes ali em Hebrom, Caleb falou, né? Ó, quem derrotar Kiriat Sefer, né? Quem derrotar aqui Debir, né? Que antes se chamava Kiriat Sefer, e a tomar eu vou dar minha filha como esposa, né? A minha filha Axa. Vai casar com a minha filha quem fizer isso. Então, no versículo 13 diz que uma pessoa conseguiu fazer isso, conseguiu tomar aquela cidade, né? E então foi lá pleitear, né, o que Caleb havia prometido, né? E ele se casou com a filha de Caleb. E quem foi esse homem? Foi Otiniel, né? Que é o primeiro juiz de Israel, que a gente vai falar logo sobre ele. Então, esse homem conseguiu conquistar Debir, né? Kiriat Sefer, né? Então, ele conquistou esse território, essa terra. Então, Caleb cumpriu a sua palavra e entregou para Otiniel a sua filha Axa, né? Otiniel, no versículo 13, diz claramente, né, pela posição que é colocada no versículo, que Otiniel era sobrinho de Caleb, né? Então, o primo casou com a prima, né? Então, o filho do irmão de Caleb casou com a filha de Caleb, né? Então, diz isso no versículo 13, né? Então, foi lá Otiniel, tomou a cidade, né, de Debir, né? E Otiniel era quem? Otiniel é filho de Kenaz. Quem é Kenaz? Kenaz é o irmão de Caleb, né? Então, Otiniel era sobrinho de Caleb, né? E esse irmão de Caleb, Kenaz, o pai de Otiniel, era mais novo do que Caleb. Então, aqui diz, e Caleb, então, lhe deu a sua filha Axa por mulher, que ele havia prometido quem fizesse isso ia dar sua filha, ele deu. Então, no versículo 14, continua. Esta, né, a filha de Caleb, quando ela foi se casar com Otiniel, né, ela foi falar com o pai dela, porque ela primeiro foi falar com Otiniel, né? Ela foi pedir para Otiniel falar com o pai dela, porque ela queria receber um campo, né? Então ela foi falar para Otiniel pedir para o pai dela um campo, né? Então ela foi e desceu, né?
do jumento. Ela estava montada num jumento, né, para ir pro casamento dela. Então ela desceu do jumento e então o pai dela, Caleb, perguntou para ela: "O que você quer, filha?", né? Então ela vai e fala, né? Provavelmente a Otiniel não quis falar, né? É isso que parece pra gente, né? Ela pediu para Otiniel ir falar com o pai dela, ele não deve ter ido falar, ele não quis falar, né? Ele falou: "Não, vou pedir nada pro seu pai", né? Então ela foi lá e pediu. Aí então aqui no versículo 15 ela pede pro pai dela mais um presente. A gente vai ver que ele já tinha dado um presente, mas ela tá pedindo mais um. Então, no versículo 15, ela fala para Caleb, o pai dela: "Pai, me dá um presente, né? Pai, né?", ela falando com Caleb, "a verdade é que o Senhor já me deu um presente que é uma terra seca. O Senhor me deu uma terra seca de presente. Mas já que o Senhor me deu uma terra seca de presente, então me dá pelo menos agora uma fonte de água. Porque você me deu uma terra seca, pai, né?". Então é isso que ela fala pro pai dela, né? Ela fala: "O Senhor já me deu uma terra seca, então agora me dá água, porque a minha terra é muito seca". E então ele dá, né? Então diz no versículo 15 que Caleb foi e deu para a filha dele, para Axa, né? E para Otiniel, né? Que é um homem muito importante, a gente vai ver logo logo. Ele deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Ele não economizou em dar água para a filha dele, né? Ela reclamou de sequidão ali, ele deu água. Aí no versículo 16 continua: "Os filhos do Queneu, sogro de Moisés". Aqui no versículo 16 a gente lembra, se eu não me engano, foi no livro de Números, né? Um determinado momento da história, se eu não me engano, é quando eles começam a andar para ir tomar posse da terra, né? São 40, os últimos 40, no finalzinho ali dos 40 anos do deserto. Moisés fala com os cunhados dele, né? Os cunhados dele estavam ali com ele, né? E ele fala para os cunhados dele: "Não vão embora para a terra de vocês, não, fiquem aqui com a gente. Deus tem abençoado". Eu não me lembro agora se é no final ou se é no início dos 40 anos, gente, mas eu sei que no livro de Números, Moisés falou isso para os cunhados dele, né? Para os irmãos de Zípora, né? Então ele fala: "Olha, Deus tem abençoado muito a mim e ao meu povo. Fica com a gente que vocês vão ser abençoados também", né? Naquela coisa, ser abençoado de tabela, né? Igual Ló era com Abraão. Então fica com a gente, vocês vão ser abençoados também. E aqui no versículo 16 a gente vê que eles ficaram, né? Os cunhados de Moisés ficaram e agora eles vão herdar. Eles vão herdar entre o povo ali, eles vão morar ali entre o povo, né? Não herdar, mas porque eles são queneus, né? Mas eles vão morar ali entre o povo de Israel, né? Então aqui diz no versículo 16, vão morar ali no território de Judá. Então no versículo 16 diz: "Os filhos do Queneu, né, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá, né, da cidade das palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo". Aqui tá falando que eles seguiram rumo às batalhas de Judá, eles foram com o povo de Judá e Simeão, né? Os cunhados de Moisés, né? A gente lembra que Moisés era da tribo de Levi, né? Mas ele tá com Judá. Os cunhados de Moisés estão agora com a tribo de Judá e de Simeão, né? Então eles vão juntos seguindo Judá ali na conquista, né? Na posse do território. E onde é que eles vão ficar? Eles vão ficar ao sul, lá embaixo da terra de Judá, perto dos amalequitas. É isso que está dizendo aqui. Eles vão ficar perto desse... Tá vendo aqui onde está escrito? "Foram e habitaram com este povo". Que povo é esse que eles foram e habitaram? Os amalequitas. Então eles ficaram morando ali junto com os amalequitas. Então eles foram lá para baixo, ficaram lá com os amalequitas. Então no versículo 17 continua, né? "Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram. Por isso lhe chamaram Horma", né? Sem muito detalhe também, né? Porque o importante aqui é explicar. Ele vai começar a explicar logo como é que esse povo se destruiu da forma que a gente vai ver nos próximos capítulos, né? Então, no versículo 18 continua, diz ainda: "Tomou ainda Judá a Gaza, a Asquelon e a Ecrom". Gente, Gaza, Asquelon e Ecrom são 3 cidades importantes da Filisteia. Judá havia conquistado 3 reinos da Filístia. A gente lembra quando a gente estudou no livro passado que na Filístia, a Filístia era composta por 5 reinos importantes, né? Eles conquistaram 3 reinos importantes da Filístia. Mas a gente vai ver que eles deixaram filisteus lá. Eles não expulsaram o povo da Filístia. Eles deixaram o povo lá na Filístia. Por isso que os filisteus depois vão vir atordoar eles, né? Eles deixaram o povo lá. Mas eles conquistaram 3 reinos importantes dos filisteus, né? Então, no versículo 19 continua: "Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas". Então, as montanhas, Judá tirou todo mundo.
matou todo mundo que estava na montanha, Judá conquistou as montanhas. Mas há uma exceção aqui. Agora ele começa a explicar o problema que vai surgir nesse livro de Juízes. Então aqui finaliza o versículo 19 dizendo assim: porém, eles não expulsaram os moradores do vale, porquanto eles tinham carro de ferro. Eles não expulsaram por quê? Eles ficaram com medo. E a gente vai ver que isso vai acontecer várias vezes. Todas as tribos vão deixar a gente lá dentro, porque eles acharam forte demais para eles tirarem de lá. Então eles começaram a superestimar o inimigo. Então eles não quiseram derrotar o inimigo porque começaram a achar o inimigo forte demais para eles, né? Então a paz, Luimar, amém. Então aqui, esse povo que eles deixaram, que fala que são os moradores do vale, são o povo que vive no litoral. Então eles conquistaram a terra ali do sul, mas deixaram todo o povo do litoral. Deixaram os amalequitas, deixaram os filisteus, eles foram deixando todo esse povo lá. Por isso que esse povo depois vai causar confusão, né? Por isso que esse povo depois vai ficar arrumando briga. Porque eles foram tomar posse da herança deles e deixaram todo o povo que morava ali pro mar, né? Todo o povo que morava ali na beira ali, morava pro mar, eles deixaram. A Filístia, a Malequitas, tudo eles deixaram. E isso já é uma questão que vai começar a nos explicar a decadência de Israel, né? Então eles já deixaram aqui um povo. Então no versículo 20 continua, tá? É bom a gente guardar essas informações, tá? Porque no capítulo que vem a gente vai ver algo sobre essas informações, porque um anjo de Deus vai vir falar sobre isso. Deus vai mandar um anjo para vir falar sobre isso, por causa desse povo ter deixado Israel, né? As tribos terem deixado esse povo lá dentro. E um anjo vai vir para falar isso. Então, por isso que nesse capítulo 1 tá tendo essa observação maior a esse povo que é deixado. A gente tem que prestar atenção em quem está sendo deixado lá dentro. Então, a gente já reparou que os amalequitas foram deixados, os filisteus foram deixados por Judá. Então, no versículo 20 agora continua. E como Moisés dissera, eles deram Hebrom para Caleb, né? E Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, ou seja, os 3 gigantes que foram mencionados lá no versículo 10 que a gente acabou de ler, tá? Então, quem matou os 3 gigantes do versículo 10 foi Caleb. Então, no versículo 21 continua. Agora vai falar sobre os benjamitas. Então, os benjamitas, né? Aqui a gente pode observar, também pode ter um outro entendimento, né? O que acontece? Porque a gente vai ver que Benjamim agora também veio tomar posse de Jerusalém, né? Parece que tem 2 Jerusaléns, né? Mas é uma Jerusalém só, é uma Jebus só, né? O que pode acontecer também aqui é que a Jerusalém, os Jebus ali, né? Ficava na divisa entre Judá e entre Benjamim. Mas aquela cidade era atribuída a Benjamim, né, por sorte de herança. Então pode ser que o território de Jebus, que ficava ali na fronteira para Judá, tenha sido o território que tenha sido queimado e tenha sido morto todo mundo ali, né? Eu acho difícil, mas pode ser que tenha acontecido isso, porque se vai queimar, queima a cidade inteira, né? Mas não sei. Ou então, pode ser o que eu disse realmente, que na hora que eles desceram, né? Eles tiveram um primeiro embate ali, né? Queimaram, mas não totalmente a cidade, para eles terem voltado ali e reconstruído rapidamente, né? Então, não devem ter causado um grande estrago queimando ali, né? Pode ser isso também. Então, agora no versículo 21, a gente vai ver mais uma informação sobre Jerusalém, né? Então, no versículo 8, a gente viu uma informação sobre Jerusalém, onde Judá tomava Jerusalém, onde Judá matava todo mundo a fio de espada ali em Jerusalém, e onde Judá atacava fogo em Jerusalém. Mas Jerusalém é de Benjamim. Porém, Jerusalém ficava na divisa ali, na fronteira, né? Entre Judá e Benjamim. Então, agora vai falar de novo sobre Jerusalém, né? Então, no versículo 21 diz assim: porém, os filhos de Benjamim, né, ao conquistar o seu território, eles não expulsaram os jebuseus que moravam em Jerusalém. Pelo contrário, eles começaram a morar em Jerusalém com os jebuseus, né? Então, aqui já está falando
que não foi todo mundo morto, né? No versículo 8 disse que Judá veio, tomou Jerusalém, passou espada e queimou a cidade, né? Então, ou ele queimou a parte da cidade que ficava em sua fronteira, ou ele não fez um grande estrago, as pessoas fugiram, como eu disse no início da aula, né? E agora, Benjamim, quando foi... Porque a gente vai começar a ver agora todas as tribos tomando posse, tá, gente? Começou por Benjamim, a gente vai começar a ver todas. A casa de José, todas as tribos vão tomar posse. Então, Benjamim foi lá tomar posse do seu território, né? Então, quando ele foi tomar posse do seu território, teve um lugar que ele não expulsou, foram os jebuseus. Ele tomou posse ali de Jebus, né? Mas não expulsou os jebuseus. Então, a gente começa a ver um cenário aqui, né? Esse cenário começa a explicar pra gente os embates que vão ter mais pra frente, né? Então, é isso que tá querendo acontecer aqui no capítulo 1 e 2, é explicar o cenário que vai ocorrer no capítulo 3 em diante, né? Então, como é que no capítulo 3 em diante a gente vai ver tanta briga, né? Com Filisteu, com Cananeu, com Jebuseu, né? Com Amorreu, né? Com Amalequita. Como que vai acontecer isso? Por quê? Porque eles vão deixar o povo lá. Por isso que vai ter tanta confusão, né? E é isso que está explicando aqui. Então, Benjamim foi lá, tomou posse de Jerusalém, conquistou Jerusalém, mas deixou lá os jebuseus. Eles deixavam o povo porque eles achavam o povo forte. Então, o problema é que esse povo depois vai se tornar forte, né? A gente vai ver nos tempos de Davi que depois a verdade é que os benjamitas vão ser expulsos de Jebus e só os jebuseus vão ficar em Jebus, né? Jerusalém vai ser agora de Jebus de novo. E Davi vai ter que conquistar de novo Jerusalém, porque foi perdida, porque eles deixaram os jebuseus lá, né? E o mesmo vai acontecer com a Filístia, a gente vai ver mais pra frente, né? A gente viu aqui que Judá conquistou 3 reinos importantes da Filístia, mas ele vai perder porque deixou o Filisteu lá vivo no outro território. Então eles vão crescer, vão se expandir e vão tomar o território deles de novo, né? Então é isso que vai acontecer. Tá querendo explicar isso pra gente aqui, pra gente começar a entender isso, né? Que embate é esse que vai ter mais pra frente? É isso. O problema é que eles deixaram esse povo lá e depois esse povo vai querer tomar de novo a sua terra, né? A terra que era deles, né? Então aqui diz isso, versículo 21. Eles foram lá, tomaram Jerusalém, mas deixaram lá os jebuseus morando lá. E não só deixaram os jebuseus morando lá, como eles ficaram morando no meio deles. Eles fizeram ali, tinham um contato com esse povo, né? O que Deus havia proibido, a gente vai ver no capítulo que vem. O que o anjo vai vir falar para eles. No versículo 22, então, continua. Depois foi quem subiu para tomar posse da sua sorte e da sua herança? A casa de José. Então veio Efraim e Manassés unidos ali para conquistar a sorte deles, né? Então aqui diz, né? Subiu também a casa de José contra Betel. A gente lembra, tem uma questão a casa de José. A gente lembra que eles estavam reunidos aonde? Em Siló. A gente lembra que o tabernáculo foi até montado em Siló, né? E a gente lembra que a última reunião que eles tiveram foi uma renovação da aliança, foi feita em Siquém, né? Perto da onde Josué morava, né? Então a gente vê que um território ali de Efraim já tinha sido conquistado, né? Um território ali já estava tranquilo, já estava pacífico, já estava um negócio ali bem tranquilo para eles. Mas não era todo o território de Efraim, ao que explica aqui, né? Porque agora eles subiram para conquistar Betel, né? Então, nem todo o território de Efraim, nem todo o território de Manassés. Ó, deixa eu ver aqui, Betel. Aqui, Betel. Betel ficava na divisa, olha, entre Benjamim e Efraim, né? Betel ficava na divisa entre Efraim e Benjamim. Eu acho que Betel era de Benjamim. Deixa eu conferir aqui. No mapinha que eu mandei para vocês, tem. É isso mesmo. Ó, eu tô vendo aqui no mapinha que eu mandei para vocês, Betel é de Benjamim, mas vai ser possuída, né? Quem vai ficar lá dentro vai ser Efraim, mas era de Benjamim, tá? Esse território. A gente vai ver isso muito, né? Eu já havia falado. Então, o que acontece? Eles subiram para conquistar lá Betel, né? Subiu Efraim e Manassés, a casa de José unida ali subiu para conquistar Betel. Então, aqui diz, né, que Deus era com eles, Deus era com a casa de José, Deus era com Efraim e com Manassés. Então, no versículo 23 diz que quando eles foram subir para conquistar Betel, eles mandaram antes homens para espiar essa terra,
para ver estratégias para entrarem e conquistarem a terra. Então, né, essa terra de Betel, a gente lembra, a gente já falou isso no livro de Gênesis, né, quando a gente falou ali sobre Abraão, sobre Jacó, né, que é esse lugar onde Jacó teve o sonho, né, a gente lembra, Betel ali é o lugar onde Jacó dormiu e teve aquele sonho da escada, né, que os anjos subiam e desciam, né, então é nesse lugar. E esse lugar antes não se chamava Betel, quem deu esse nome de Betel para esse lugar foi Jacó, né, esse lugar antes se chamava Luz. E é isso que vai dizer aqui no versículo 23. E a gente vai entender por que estão falando isso. Tem uma informação importante que vai ser dada aqui. Então, no versículo 23 diz isso, que a casa de José, então, subiu para conquistar Betel. Mas Betel antes se chamava Luz, né? Então, antes daquele sonho de Jacó, Betel se chamava Luz, né? Então, eles foram lá para conquistar Betel. Aí no versículo 24 diz que esses espias viram um homem saindo da cidade de Betel. Então os espias foram lá e chamaram esse homem que estava saindo da cidade de Betel e falaram para ele, olha, é o seguinte, fala pra gente onde é a entrada da cidade aí, fala um pouquinho da cidade aí pra gente. Se você ajudar a gente vai ter misericórdia de você e não vai te matar, nem você nem a sua família, né? Então, eles já fizeram um acordo que não era para fazer, né? Deus falou que não era para fazer acordo nenhum, era para entrar, conquistar e acabou, né? Deus era com eles, né? E bastava. Então, eles foram e fizeram um acordo ali com esse homem, né? Então, no versículo 25 diz que esse homem foi e concordou. Então, esse homem foi e mostrou a cidade para eles, né? Tudo. E então, eles foram lá, feriram a cidade, né? Mataram a cidade ali inteira, né? Mas aquele homem e toda a família daquele homem, eles deixaram vivos, né? Então diz que esse homem não era qualquer homem, pelo jeito era um homem importante. Porque esse homem saiu de lá, esse homem foi para um outro território que ficava ali entre os heteus, né? Então ele devia ser alguém importante para os heteus deixarem ele fazer o que ele vai fazer, ele devia ser importante. Então ele foi lá para o território dos heteus, né? Quando ele foi lá para o território dos heteus, o que ele fez? Ele construiu uma cidade, esse homem. Não era qualquer pessoa. Ele foi construir uma cidade e deu para essa cidade o nome antigo de Betel, que é Luz. É isso que está dizendo no versículo 26. Então, esse homem ficou vivo com a família dele, os filhos, a mulher, né, genro, tudo. Ficou tudo vivo. E eles foram construir uma cidade inteira. E esse homem deu para essa cidade o nome de Luz, que era o antigo nome de Betel. E aqui tem uma informação no versículo 26 que diz que esse é o nome até o dia de hoje, né? Não sei se foi Samuel que escreveu, mas foi alguém mais futuro que escreveu com certeza isso daqui, né? Então ficou um bom tempo essa cidade erguida, gente. A gente vê que era um homem realmente, né? Que era um homem importante. E ficou lá entre eles, no território, era um cananeu que ficou entre o território de Israel. E eles deixaram lá edificar uma cidade, esse homem lá edificar uma cidade. Foi mais um erro que eles cometeram, né? Então aqui Efraim e Manassés cometeram mais um erro diante de Deus. A gente vai ver as consequências disso no capítulo que vem. Então no versículo 27 vai falar agora sobre Manassés especificamente. Falou sobre Efraim, agora vai falar sobre Manassés, versículo 27. Diz assim, Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Gente do céu, lembra quando houve o sorteio das terras? E Josué sorteou a primeira terra para Judá? Aí a segunda sorteio, o segundo e o terceiro sorteio foi para a casa de José. Então, o primeiro sorteio foi para Judá. O segundo sorteio foi para Manassés. E o terceiro sorteio foi para Manassés do Oeste, né? Então, a gente lembra que quando houve o sorteio, Manassés ficou de olho no território de Judá. Lembram disso? Então, Manassés achou que o território de Judá era muito grande e o dele muito pequeno. E ele foi reclamar lá com Josué. A gente falou sobre isso em Josué 17. E Manassés foi lá reclamar com Josué. Manassés falou, a minha terra é muito pequenininha. Eu tenho muita gente para morar numa terra tão pequena. Como que você deu uma terra tão pequena pra gente, Josué? E o que foi que Josué falou para eles? Né? Josué falou assim, não é pequena, conquista todo o território que tem aí para você conquistar. E o que eles responderam para Josué? Não dá, porque aquele território que tem ali nas montanhas, né? Existe um povo lá que tem carro de ferro e é um povo forte. Eu não consigo tirar eles de lá.
E o que foi que Josué disse em capítulo 17? Josué falou, não, agora é lei, vai ser herança de vocês aquele lugar. E vocês vão conseguir derrotar aquele povo, ainda que eles tenham carro de ferro, ainda que eles tenham cavalos e ainda que eles sejam fortes. Vocês o derrotarão porque Deus está com vocês. Lembra disso? Então, é esse povo que eles não tiraram. Eles não quiseram enfrentar esse povo. Chegou agora no versículo 27, na hora do vamos ver, eles tinham que lutar contra esse povo, né? Que Josué falou para eles irem lutar. Não quiseram. Eles não quiseram lutar, deixaram o povo lá. Aí aqui começa a dizer que eles, então, né, lograram permanecer na mesma terra, né? Então eles ficaram lá sem... Aqui no sentido que está dizendo, lograram permanecer na mesma terra, é no sentido de que eles não foram nem incomodados, gente. Manassés não quis nem incomodar eles, deixa eles lá que eles têm carro de ferro, né? Eles não quiseram incomodar esse povo e deixaram esse povo lá, deixaram esses cananeus lá. Olha o problema que está surgindo. Eles não estão deixando qualquer povo. Eles estão deixando os povos que eles julgam fortes. Eles estão deixando os povos que têm carro de ferro. Oi, Bia, paz. Eles estão deixando o povo que tem carro de ferro. Eles estão deixando o povo que tem uma boa... armação militar, eles estão deixando o povo que eles julgam ser fortes, e esse é o problema, esse é o grande problema, e eles estão deixando esse povo lá, e é isso que Manassés está fazendo aqui. Manassés vai deixar todo esse povo lá, porque Manassés entende que esse povo é forte. Manassés sequer vai ousar mexer com eles, né, nesse sentido, eles vão ficar lá em paz no canto deles. Então no versículo 27 diz isso: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-sean, nem os habitantes de Taanak, nem os habitantes de Dor, nem os habitantes de Ibleão e nem os habitantes de Megido. Gente, olha quanta gente que ficou. Eles deixaram tudo isso de gente. E esse povo tudo tinha carro de ferro, era um povo forte. E eles deixaram entre eles, né? É lógico que a tragédia era anunciada. É lógico que esse povo depois ia vir querer expulsar eles de lá. É lógico que esse povo depois ia querer fazer guerra para tomar suas terras de volta, né? Lógico. E eles deixaram tudo isso de gente lá. E não só esse território, a capital, como todas as aldeias. É isso que está falando. Não deixou só a capital dessas cidades, deixou toda a aldeia, todo o território. Todo mundo ficou lá tranquilo. E no final ainda fala, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Então eles ficaram lá sem ser incomodados. Ficaram de boa lá, Manassés não quis retirá-los de lá. Então no versículo 28 continua: quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de tudo. Então, ainda quando Israel se tornou forte, Israel não fez o que Deus havia mandado. Israel não expulsou aquele povo de tudo. Israel preferiu ficar com aquele povo entre eles e sujeitar aquele povo a trabalhos escravos, a tributação, né? E eles não quiseram expulsar aquele povo. E isso vai ser um grande problema também. Aí no versículo 29 agora continua falando, né? Porque Efraim também não expulsou gente. Efraim também conquistou o território dele, né? A gente lembra que eles já deixaram aquele homem vivo, que foi-se embora lá para Luz, né? Que edificou uma cidade, deu o nome da cidade de Luz. Além disso, Efraim ainda deixou um povo morando lá entre eles. Qual povo? Os cananeus, que moravam onde? Em Gezer. Então eles ficaram habitando também entre os cananeus. Gente, vocês observam que todas as tribos ficaram habitando com o povo que antes lá estava. Era lógico que aquele povo depois ia reivindicar. Era lógico que aquele povo depois ia se fortalecendo, ia crescendo, ia querer tomar de novo as suas terras, a terra dos seus irmãos, né? Eles iam reivindicar aquilo de novo, né? E eles foram deixando. Então, Efraim foi a mesma coisa. Efraim tomou posse do seu território ali, né? Entre Benjamim, Dan e Manassés, né? Que tá no mapinha que eu mandei para vocês. E quando ele tomou posse ali daquele território, ele deixou os cananeus lá de Gezer morando lá, né? Então, no versículo 30 diz que Zebulon também. Gente, não teve um que se salvou. Zebulon também. Zebulon foi tomar posse da sua terra e Zebulon fez o quê? Deixou lá também cananeu. Zebulon tomou posse da sua terra, mas os cananeus que moravam em Quitron e em Naalol, Zebulon deixou lá.
Aí ele depois, né, acabou sujeitando esse povo a trabalho forçados, né? Começou a sujeitar esse povo à escravidão, né? Uma servidão, né, pesada, né? Mas isso não vai dar certo também, né? É claro. Aí no versículo 31 continua: Aser também não expulsou, né? Todas as tribos foram lá conquistar a sua terra, mas deixou gente que já morava lá antes no meio. É lógico que esse povo ia se revoltar e depois ia querer expulsar eles, né? Então no versículo 31 diz: Aser também. Aser foi lá, conquistou seu território, tomou posse do seu território, mas deixou gente lá. Ele não expulsou as pessoas que moravam em Aco, não expulsou as pessoas que moravam em Sidom. Gente, eles foram deixando ali todos os sidônios, né? Tudo, olha o nível, né? Deixaram os sidônios lá, deixaram o povo de Alabe, deixaram Aquisibe, deixaram o povo de Helba, deixaram o povo de Afeca, deixaram os de Reob. Gente, deixou muita gente, não foi pouca não, foi muita, né? Aí no versículo 32 diz: porém, os asseritas continuaram morando lá no meio dos cananeus, né, que já habitavam na terra quando eles entraram e não expulsaram eles de lá. Então eles ficaram morando dentro na terra junto com o povo que habitava lá antes, gente. É claro que isso ia dar problema, né? E é isso que eu tava falando. O capítulo primeiro, na verdade, é para explicar a consequência que vai vir no capítulo segundo, né? Porque no capítulo segundo a gente vai ver uma consequência. Deus vai chegar e vai lançar uma palavra pesada sobre Israel. E é por causa disso, porque Israel tá deixando um monte de gente lá no meio. E aqui ele está querendo explicar isso pra gente, né? Que problema é esse que vai precisar ser levantado tanto juiz em Israel? Então, no versículo 33, Naftali. Naftali também deu problema. Gente, Naftali também foi lá conquistar o território deles e deixaram cananeus lá também. Ficaram morando lá no meio dos cananeus também, Naftali. Imagina, gente, toda a tribo tinha cananeu morando dentro. E não era cananeu que era amigo, né? Era cananeu que era inimigo. Era aquela coisa, eles ficaram ali morando entre os inimigos. Tava dormindo com o inimigo, né? Nesse sentido. E eles deixaram lá os inimigos lá no meio deles. Então, no versículo 33 diz que Naftali também. Naftali foi, tomou posse lá da herança dele, da sorte que caiu para ele, para Naftali. Mas ele não expulsou também os cananeus que moravam em Bet-Semes, os cananeus que moravam em Bet-Anate, né? E pelo contrário, ele ficou morando lá. Naftali foi para lá e ficou morando lá junto com os cananeus, né? Mas ele sujeitou esses cananeus a trabalhos forçados, né? Isso é lógico, gente, que vai criar uma revolta depois, né? Vai criar uma grande confusão. Então, no versículo 34, continua. Aqui tem uma informação importante no versículo 34, sobre a tribo de Dan. Né? Eu falei sobre isso, a gente vai ler daqui a pouquinho no livro de Juízes. O livro de Juízes a gente não vai ler na ordem que está na Bíblia, viu? A gente vai do capítulo 2 pular para o 16, 17, a gente vai ter que ler em outra ordem, porque é a ordem cronológica, né? Então, agora em Dan, acontece um grande problema. A gente lembra, quando a gente estudou o livro de Josué, no livro de Josué eu falei sobre isso. No livro de Josué fala que Dan... foi dado para Dan a sorte entre, né, a tribo de Efraim, Judá e Benjamim. Eles ficavam o quê? Ali no canto para o mar, né? Esse era o território de Dan. Mas eu havia falado para vocês, porque no livro de Josué fala que era muito pequeno aquele território para eles e eles tiveram que sair e conquistar um outro território, né? Então eles foram para Laís e conquistaram lá Laís, lá em cima, lá no norte. O território deles era no centro, mas eles foram lá para cima, encontraram um povo pacato lá em cima, um povo que não era um povo de guerra, um povo tranquilo, que ia ser fácil deles matarem. Então eles foram lá e conquistaram essa terra. E agora a gente vai ver isso. Porque o que acontece? Aqui no versículo 34 e 35, diz que Dan, quando foi conquistar o seu território, quando ele foi tomar posse do seu território, eles não tiraram de lá todo o povo que estava lá. Eles é que foram expulsos. O povo que estava lá começou a expulsar Dan de lá e Dan não tinha espaço. O povo não deixava Dan ficar para a praia, né? Então a Dan não podia ficar ali nos limites do mar. Dan ficava ali apertado nas montanhas, ficava cada vez mais sendo empurrado. Então eles foram obrigados a sair e procurar um outro território. Mas por quê? Porque eles não tiveram a força para matar aquele povo que estava lá. Eles ficaram com medo daquele povo, porque era um povo que tinha carro.
Era um povo que tinha carro de ferro. Então a gente vai ver isso agora no versículo 34. Diz assim: os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Gente, os amorreus estavam mandando em Dan. Dan chegou para conquistar o território que habitavam os amorreus. Os amorreus não saíram do território e ainda ficavam expulsando Dan. E Dan ficava indo para viver nas montanhas. O território de Dan, a gente lembra, era em sentido ao mar. Então Dan ia habitar até o limite do mar. Mas Dan não chegava no mar, porque os amorreus não deixavam, é isso que está dizendo aqui. E os amorreus não deixavam Dan se espalhar, não. Os amorreus pressionavam Dan, e por isso que ele vai sair e vai procurar outro território. Porque ele não matou quem devia matar ali, né? E tomar o território. Então aquele povo começou a forçar Dan. Então no versículo 35 diz: porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Heres, em Aijalon e em Salamim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. Gente, a impressão que dá quando a gente lê o versículo 34 e 35 é que era muito amorreu. Parece que Dan não matou nenhum. Parece que Dan não conseguiu conquistar nada, né? Porque havia amorreus no território de Dan e os amorreus estavam tão ousados que eles começaram a querer subir para o território de Efraim. É isso que está dizendo aqui. Os amorreus estavam tão ousados, expulsando Dan e vendo que Dan estava indo, né? Eles estavam dominando Dan. Dan estava indo, então eles estavam querendo ir para Efraim também. Vamos dominar Efraim também, né? Mas quando eles chegaram em Efraim, Efraim falou: aqui não. Aqui não. Aí em Efraim, quando eles chegaram ali para Efraim, Efraim dominou eles e começou a sujeitar eles a trabalhos pesados, né? Então, Efraim prevaleceu ali e subjugou eles, né? Mas Dan não. Dan foi expulso, né? Dan foi expulso do seu território porque não combateu esse povo. Agora Efraim não. Efraim foi e combateu, não matou esse povo, mas sujeitou esse povo, né? Mas deviam ter matado, porque isso tudo vai gerar um grande problema, né? Porque esse povo era um povo forte. E eles vão se fortalecer cada vez mais, vão crescer cada vez mais e vão se revoltar, né? E vai haver grandes guerras por causa disso. Então, no versículo 36 continua: o limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima, né? Então, os amorreus receberam um grande território e conseguiram chegar até Efraim. Isso está falando. Eles conseguiram pegar ali o território de Efraim e Efraim até que deixou, mas Efraim sujeitou eles. Efraim foi e dominou sobre eles, né? Mas Dan acabou sendo expulso. A gente vai ver logo, daqui uns 2, 3 capítulos, não seguindo a ordem que está em Juízes, mas a gente vai seguir a ordem cronológica, que Dan vai ter que sair. Dan foi expulso, Dan começou a ser expulso pelos amorreus e vai ter que sair sem rumo procurando o território. E a gente vai ver isso. E Dan não queria briga, né? Porque se Dan quisesse realmente enfrentar uma briga, ele tinha enfrentado os amorreus, né? Ele tinha enfrentado os amorreus que estavam no território deles. Né? Aqui é meu território, Deus me deu, sai daí, né? Mas não, eles não quiseram enfrentar os amorreus que estavam no território deles. Então eles começaram a sair andando por aí, procurando um território para ficar. E então eis que eles encontraram uma vilinha, né, pacata, uma vilinha tranquila, uma vilinha que ninguém queria confusão com ninguém, que era um povo bem de boa. Então esse povo vai ser fácil da gente matar. Então eles foram e pegaram a terra desse povo, que é Laís, que a gente vê depois que Dan vai lá para cima, né? Pois tem 2 Dans quando a gente vê no mapa, né? Quando a gente estuda sobre a conquista da Terra Prometida, a gente vê 2 Dans, né? A gente vê um Dan lá central e um Dan lá em cima no norte. É porque foi isso que aconteceu. O Dan central lá foi expulso pelos amorreus, né? Eles não tiveram a capacidade de matar aqueles amorreus, de tomar posse daquele território. Então eles começaram a ser expulsos, ficaram vagando, procurando um lugar para eles e conseguiram achar um território pacato lá no norte. Mas não era ali a herança deles. Ali era a herança de Naftali e de Manassés. E eles foram lá e ficaram naquele território. Tá bom? Então, amém, gente, amém. Então, hoje a gente vai encerrar a aula aqui, tá bom? Aí, na quinta-feira, a gente vai ter aula de novo, vai ser Juízes 2, né? E a gente vai entender qual é a consequência disso, porque Deus não gostou disso, não. E o anjo de Deus vai vir falar com Israel sobre isso, né? E Israel vai chorar um choro amargo, porque eles vão ver que erraram, né? Mas é tarde demais. Então a gente vai ver no capítulo 2 que Deus não vai se agradar desse povo ter ficado.
Não era isso que Deus mandou fazer. E Deus, inclusive, vai falar para eles, assim, olha, é o seguinte, eu tirei Josué do comando exatamente para provar vocês, e vocês foram reprovados, né? Então, é realmente nesse sentido, tá bom? Então, amém, gente. Glória a Deus, mais uma aula, mais um livro, né? Amém. Que Deus abençoe a todos nós, tá bom? Eu vou perguntar pro pessoal do Meet se alguém tem alguma dúvida, tá? Só um instante. Então, eu vou desligar o Facebook, Instagram e YouTube, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, Facebook, Instagram e YouTube, é só deixar no vídeo que eu esclareço na aula de quinta-feira, tá bom? Deus abençoe a todos, viu? E amém. Uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Amém.